Muito obrigado pelo convite. Para mim, uma experiência relativamente nova ver tanta gente aqui, quando uma das características do que está a acontecer hoje na Europa e no mundo é justamente a facilidade cívica. E a manifestação será muito bem-vinda e vamos tentar que o mundo todo nela participe. O meu contributo, o que procuro fazer é dar um contributo hoje no sentido de, em duas direções principais. Uma é tentar, na minha perspectiva, como evidente, explicar porque é que realmente estamos num momento de uma situação crítica perigosa, muito perigosa. E num segundo momento gostaria de falar um pouco também sobre o nosso país, o Portugal. Então, o que é que estamos a fazer ou o que é que não estamos a fazer? Em relação ao primeiro ponto, nós estamos a viver claramente uma grande transição no sistema internacional, ou seja, no fundo, na organização das relações entre os países, entre os blocos de países, a todos os níveis, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista militar também. Uma mudança profunda que evoca uma outra mudança, em que eu também já tive a ocasião de participar como protagonista e testemunha, não é? Foi o fim da Guerra Civil. Ou seja, na minha leitura do que está a acontecer hoje, uso sempre a comparação entre a experiência do que aconteceu entre 83 e o final da década de 80, depois em 81 com o fim da União Soviética, quase uma década, não é? Que aconteceu. Tenho aqui o grande amigo, o jornal Pedro Correia, que foi um protagonista desse período também, e tivemos muitas ocasiões para falar e para participar em colóquios, conferências e outras iniciativas. E o que aconteceu nessa altura, justamente, foi, na minha perspectiva, uma exceção. Uma exceção na história. Ou seja, nós tínhamos, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos um período dualista, não é? Com a União Soviética de um lado, os Estados Unidos e as suas alianças, e nesse período, de facto, foi possível, apesar das enormes diferenças que existiam, diferenças de visão do mundo, de projeto para a sociedade, não é? Foi possível definir um conjunto de regras que permitiram o quê? Permitiram, primeiro, evitar uma guerra nuclear, uma guerra final, digamos assim, e permitir depois, digamos assim, a passagem através da diplomacia para uma situação que seria, por um lado, a reforma do sistema da União Soviética, a Glasnost e a Perestroika, mas, sobretudo, o desarmamento e uma ordem integrada de segurança para todos. Basicamente era um sistema europeu e mundial também de segurança. Ora, isso aconteceu, há certamente figuras que são fundamentais, o Gorbachev foi absolutamente fundamental, evidentemente que as coisas não correram como eu pensava, na vida é isso mesmo, mas pelo menos não aconteceu uma guerra. Eu julgo que hoje estamos a passar por uma outra fase, por uma outra transição, que é a seguinte. Depois da queda da União Soviética, o que aconteceu foi a criação não de um sistema que era aquele que no Ocidente e na ex-União Soviética e em muitos outros países do mundo se pretendia, que era justamente um período de paz baseada em regras, baseada em leis, baseada em tratados, em segurança mútua. Mas o que aconteceu foi que, subitamente, um dos lados da Guerra Fria, os Estados Unidos, inverteram compromissos e promessas que tinham sido feitas, nomeadamente no Atlântico Norte, e entraram numa aventura de que estamos agora a pagar um preço gigantesco, que foi justamente a aventura de terem de dançar a valsa sozinhos, ou seja, de exercer uma hegemonia unipolar. Esse projeto de hegemonia unipolar que se traduziu
justamente num expansionismo, num intervencionismo. É muito interessante ver a forma como, cá no nosso lado, não é? Por exemplo, a proposta da guerra na Ucrânia, há tantas vozes que se erguem invocando o direito internacional, quando, de acordo com o relatório do próprio Congresso americano, entre 1991 e 2022, houve 251 intervenções, evidentemente nem todas foram da mesma grandeza, mas fora de fronteiras, de defesa militar. Os Estados Unidos vieram 251 vezes. Ora, o que temos hoje é o processo de dissolução, eu diria mesmo de apodrecimento, porque temos sinais visíveis de apodrecimento, já foi referido pelos meus colegas de mesa, o ataque ao Irão. O ataque ao Irão não é apenas um ato de agressão, mas é um ato de agressão que ultrapassa não só as fronteiras do direito internacional, do direito da guerra, das regras diplomáticas, mas ver um chefe de Estado e ver membros do seu gabinete, membros do Congresso americano, do Senado americano, a falarem do assassinato de diplomatas, de negociadores, de um chefe de Estado, com legitimidade. Ou seja, há um processo de traição que eu penso que, quanto muito, será semelhante àquele que o príncipe do Maquiavel fala com a Santa Borgia. Mesmo assim, o Sérgio Borgia só matava gente e depois usava uma comida, não é? Eu sei que é uma coisa mais simpática e educada. Portanto, estamos a sinais, digamos assim, psicológicos e éticos de deterioração. Qual é a diferença entre as duas transições, a dos anos 80 e a atual? A diferença é que nos anos 80 existiam 3 condições fundamentais que neste momento não existem. A primeira condição é a compreensão do que é que significa travar uma guerra no tempo das armas nucleares, depois de 1945. Ou seja, em 83, 84, 85, quando o processo de desanuviamento, digamos assim, que conduziu ao fim da Guerra Fria, se realizou, de um lado e do outro, nós tínhamos, os líderes que sabiam o que significava a guerra nuclear. Os militares sabiam o que significava a guerra nuclear. Os ricos. Sabiam. As populações civis sabiam também. Eu resolvi em 83, numa visita à Alemanha, de passagem, assisti a uma manifestação gigantesca de gente que não estava organizada nem em partidos, nem nada. Eu estava em casa de um amigo alemão, a mãe dele, que era uma doméstica, participava na manifestação. Havia governadores dos Estados Federados que queriam sair da NATO, por causa da crise israelita. Portanto, havia uma consciência do perigo, havia um filme sobre o que é que deveria acontecer. Uma coisa, hoje em dia nós temos uma situação absolutamente abissal, em que temos visto militares, chefes de Estado-Maior, por exemplo, da França, o jovem, ainda mais jovem que o presidente Macron, que foi nomeado por ele, ou um chefe, um italiano, um almirante italiano que comanda o dispositivo militar da NATO, é o comandante militar da NATO, não é o Sassano, é da secção, digamos assim, de assuntos militares, que é um italiano, a falarem de uma guerra contra a Rússia, como se isso fosse possível, sem correr o risco de 95% de uma guerra nuclear. Portanto, nós temos aqui um problema de conhecimento, um problema sistémico, que é, hoje, já não fala da administração americana, não é? Portanto, provavelmente o presidente americano não consegue identificar o lugar no mapa, não é? Mas atenção, mas é ele que nos faz isso. Ou seja, não é ele só, não é ele só, não é? Ele está ao lado de um que sabe, conhece bem o mapa, não é? Conhece muito bem o mapa. Não é Daniel. E, portanto, nós temos aqui uma dificuldade gigantesca, que é justamente a não compreensão
do que é que está aqui em causa. Eu só apenas um minuto para referir um aspecto menos conhecido, e menos conhecido porque os neoconservadores americanos estão a tentar calar isso, que foi no final de 83, o presidente Ronald Reagan teve uma epifania. Ele viu aquele filme The Day After, aliás, ele foi dos primeiros a ver nos Estados Unidos esse filme. E no diário que os presidentes têm na Casa Branca, durante uma semana não falou outra coisa. Ele tinha apresentado a Guerra das Estrelas em março, não é? De repente percebeu o que é que seria uma guerra nuclear. E durante um dia ele não falou de outra coisa. E, por isso, em janeiro de 84, há um discurso de estender a flor da oliveira à União Soviética por parte do Ronald Reagan e dos norte-americanos. Os soviéticos reagiram com muita cautela e com cuidado, não é? Porque, enfim, não se muda assim a opinião de um dia para o outro. Há um grupo de historiadores americanos que chamam de Reagan Reversal. No fundo, é a inversão de posição. Os neoconservadores que querem vender a ideia de ganhar uma guerra fria, como se tivesse ganho uma guerra fria. Ou seja, no fundo, não querem sair do registro militar, adotaram essa questão. A segunda condição que existia e que não existe hoje é a confiança. A confiança é fundamental. Aquilo que o Trump fez, não foi só agora, é feito isso sempre, mas agora é perante os olhos do mundo inteiro e ele contando, é como se fosse um serial killer que convocasse a televisão para dizer o que fez, como organizou os assassinos em massa. Ele quebrou completamente as relações de confiança com qualquer líder. Não sei se recordam que há uns meses atrás, numa negociação que houve sobre a Ucrânia, o Putin fez uma chamada ao Trump. Ele estava numa residência que funciona como férias, digamos assim, ou para coisas mais secretas, ou mais reservadas, e uma hora e meia depois da conversa que teve com o Trump, há um ataque com drone. Alguns analistas russos, não é? Perguntaram a hipótese, será que há aqui alguma relação entre o senhor com o Trump? E o facto de o Putin ter tinha saído, não foi atingido, não é? Portanto, bom, neste momento eu não terá dúvidas absolutamente nenhuma. Ou seja, neste momento eu penso que na Europa já se percebeu qual é o que é que está a acontecer. Só há, digamos, um indivíduo a quem possamos chamar, enfim, uma pessoa com coragem. Eu ia dizer um homem, mas isso é muito machista, não é? Ou seja, uma pessoa com coragem, que é o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que está sozinho na sua posição de defesa do direito internacional, porque todos os outros estão perfeitamente considerados pelo dinheiro e pela democracia. Aliás, uma das coisas que surpreende é, já sabíamos que não haveria muita formação, memória e inteligência nos nossos dias. Agora, tanta falta de cuidado é surpreendente. Eu acho que todos eles têm medo que um dia a nossa Rússia resolva o seu destino, não é? Portanto, temos uma situação em que a possibilidade de um acordo com os Estados Unidos é praticamente nula. Quem é que vai acreditar numa proposta, numa ideia? É impossível. É impossível. E o terceiro aspecto fundamental. Há 42 anos tínhamos uma Europa que, apesar de tudo, era uma Europa diversificada, uma Europa que tinha movimentos cívicos fortes, que tinha intelectuais da oposição que ajudavam a animar e a alimentar uma expressão política inteligente. Tínhamos partidos, sindicatos, associações cívicas mobilizadoras. Tínhamos um projeto de unidade europeia que estava ainda numa fase larvada
e tínhamos a NATO de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro. Hoje em dia, deste lado da nossa Europa, porque, como devem calcular, eu não esqueci que a Rússia faz parte da Europa, ou seja, uma das coisas que estes engenheiros de almas querem fazer é destruir a geografia e a história comum. Não é? A Rússia é um grande país europeu, um país sem o qual não teria sido possível derrotar o nazismo, um país sem o qual, por exemplo, a Alemanha não se teria libertado de Napoleão, e nós, em vez de termos 3 invasões francesas, teríamos 4 ou 5. Porque Napoleão só deixou de invadir Portugal, a última invasão de 1811, porque, entretanto, mobilizou o exército europeu, assim como os nazis atacaram a União Soviética com o exército europeu, apenas o exército alemão. O Napoleão, uma grande parte do seu exército, era também de muitos países, até tínhamos, infelizmente, alguns portugueses na legião portuguesa, que é e, portanto, a derrota esmagadora de Napoleão em 1812 explica porque é que nunca mais fomos importunados pela França. Portanto, hoje nós, na Europa, a União Europeia deixou de existir. Hoje o que temos é a NATO. Porque a União Europeia, em cuja construção deita também o meu contributo, não se destinava a ser um projeto de guerra. Não se tornava a ser um projeto de armamento. Aquela ideia dos 5% do produto interno bruto para a NATO, para a indústria americana e para preparar uma guerra contra a Rússia, é uma ideia doentia. Mais uma vez, só a Espanha é o único país que se opôs a isso. Portanto, e hoje temos, de facto, uma Europa que está destruída pelos seus próprios líderes. A Alemanha, o Merz, um homem que veio da BlackRock, um homem que ontem, nos Estados Unidos, reforçava o ataque soberbo do Trump ao Pedro Sánchez. E que dizia, não, nós temos que de facto tomar. Portanto, isto de facto é uma situação absolutamente incrível. Uma última nota, um colega desta reunião falou há pouco da mentira. Evidentemente, eu tinha muitas coisas para perceber, não vou aprofundar muito, mas vou pelo menos recordar-vos algumas coisas. Eu vou levantar aqui, mas não consigo ver as pessoas que estão atrás. Em relação à mentira, faço-me como, não apenas como cidadão, mas também como académico, como universitário, uma pessoa que não fiz um juramento de hipóteses, não sou médico, mas a academia tem um juramento com lealdade para com a comunidade internacional, a comunidade humana e para com a sua consciência. E ver hoje tanta gente no meio académico que se vendeu, porque não há outra hipótese, ou há uma exploração psicológica, ou falta acesso à bibliografia, ou então se trata, digamos, de banalidade pura e simples, não é? E que continua a repetir mentiras de propaganda horríveis que foram patentes ao longo dos 30 anos, mais de 30 anos, que eu referi desde o neoliberal. Vou só apenas recordar algumas delas. Em 1990, ou seja, antes da Primeira Guerra do Golfo, aliás, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra foi entre o Iraque e o Irão, a justificação da intervenção americana e dos aliados para expulsar o Saddam Hussein do Kuwait precisou de uma mentira absolutamente incrível, que foi o testemunho de uma menina de 15 anos na Irã, perante o Congresso americano, dizendo que as tropas de Saddam que tinham ocupado o Kuwait tinham matado 300 bebés em incubadoras. 300 bebés em incubadoras. Esta mentira foi fundamental para mobilizar uma opinião pública americana que não estava particularmente interessada naquela guerra. Sabemos hoje, e há filmes americanos a posteriori que dizem o que aconteceu, sabemos hoje que foi uma empresa chamada Public Relations Firm, Hill & Knowlton,
que reuniu um grupo de gênios e pensou: se queremos que os americanos votem na guerra, então temos que fazer uma coisa horrível. Olha que tal ideia? É chamada mentira do incubador. Segunda, não se pode votar, há muitas mais. Essas são aquelas que talvez se recordam, não é? A segunda mentira, penso que talvez se aquelas militares que passaram pelas tropas portuguesas que também tiveram na Jugoslávia, o genocídio dos albaneses do Kosovo, que justificou que a NATO tivesse bombardeado durante 76 ou 78 dias Belgrado. Uma mentira. Ou seja, que houve militares das forças da Instituição de Paz que também colaboraram nessa mentira. Belgrado foi, durante 78 noites e dias, bombardeada, destruída. Foi com a aquisição alemã também. Os alemães voltaram a fazer uma coisa que têm na sua tradição, e a bombardear as cidades dos outros países europeus. Terceira mentira, entrar na distribuição da cifra, isto não preciso dizer. Quarta mentira, a invenção de uma guerra civil na Líbia para derrubar e matar o presidente Gaddafi e destruir um país que tinha um índice de Gini mais justo da África e não só. Ou seja, era um país que usava o petróleo para criar escolas, aumentar a sua população, melhorar a redução, fazer a infraestrutura. Tudo isso, hoje em dia, a Líbia é um campo de batalha permanente. Quinta mentira do presidente Obama, que criou tantas ilusões a tanta gente. Eu próprio confesso que me deixei de iludir na altura. O financiamento de grupos terroristas numa operação chamada Tigre Sycamore para derrubarem o presidente Assad da Síria, inventando as armas químicas, o massacre com armas químicas pelas tropas do governo. Uma rotunda e comprovada mentira. Sexta e última, as outras não estão recentes, não é preciso recordar, mas esta é muito, muito importante. Penso sobre a Ucrânia. Certamente muitos que estão aqui se lembram da Praça Maidan, em Kiev, e das manifestações que ocorreram a partir de novembro de 13 e que terminaram a 22 de fevereiro com o derrubo de 2014, com o derrubo do presidente Yanukovych. Ora, se forem lá à Wikipédia, o que lá tem ainda é que se tratou do dia 18 e 19 de novembro, teria havido um confronto com armas de fogo, em que se responsabilizava a polícia do governo legítimo de ter iniciado o confronto. Nós hoje sabemos, através de pesquisa académica isenta, que está publicada em editoras de referência do nosso lado, a Springer e outras, que se tratou de uma operação combinada daqueles que foram para o governo depois de derrubarem pela força de Yanukovych, com a contratação especial de snipers georgianos. Portanto, há uma obra que está acessível na internet académica que explica o que aconteceu. Isto para explicar porque é que estamos numa situação realmente grave. Duas ou três notas sobre Portugal, se me permitem ainda. Sim, exato. Mas isso está nessa constelação, não é? Eu também tenho que olhar para o jornal de Costa, também tem muita coisa a dizer. Em relação a Portugal, então, mensagens muito simples. Olhando para a nossa história e pensando, a partir, digamos, talvez, recuando até 1762, quando Portugal participou na Guerra dos 7 Anos, Guerra Europeia, e participou no tempo do Paris Pombal, e conseguiu uma vitória brilhante contra o exército franco-espanhol, com o apoio do general João da Lima, pensando nessa forma de crise existencial, passando pelas guerras napoleónicas, passando pelo ultimato, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial até agora, eu devo confessar
fique estabelecido, nunca estivemos tão desarmados e desatentos. Nunca. Nunca. Em todos os períodos que eu referi, existia, quer na sociedade civil, quer no Estado, uma consciência de que alguma coisa tinha que ser feita, que havia um perigo. Agora, neste momento, Portugal é um país que repousa no colo da União Europeia e, sobretudo, no colo da NATO, dormindo um sono descansado. Toda a gente está contente. Toda a gente celebra. Mas a verdade é que, a partir de 2022, de fevereiro de 2022, nós estamos a viver uma situação em que Portugal, em caso de guerra, será inevitavelmente um alvo, porque estou a isso. Quando começou a guerra com a Ucrânia, Portugal não tinha que fazer nada a não ser inteligente. Isto é, Portugal não tinha que bater no peito, não tinha que dizer vamos sair da NATO. Nada. A Ucrânia não era, dificilmente será, um país da NATO. Nós não temos nenhuma obrigação, como membros fundadores da NATO, pelo artigo 5, não temos nenhuma obrigação de resolver a um país invadido que não seja um país da Aliança Atlântica. Aquilo que Portugal deveria ter feito, escrevi na altura, e isso estou a dizer, seria, tratou-se, evidentemente, que se tratou de uma violação do direito internacional, até porque a ONU não permitiu um debate sobre o Estatuto de Donbass e sobre, digamos, todos os outros aspectos que estavam no lado, digamos, anterior, não é? Portanto, Portugal, por isso simplesmente, teria reconhecido que efetivamente tinha havido uma violação do direito internacional, mas o apoio a Estado deveria ser um apoio humanitário e deveria também ter-se colocado no lado dos países que se ofereciam como mediadores. Em vez disso, foi ocorrido, não é? Portanto, entramos na russofobia, parece que até somos provavelmente o país da Europa com mais russofobia, não é? Portanto, os órgãos de comunicação estão dominados, as narrativas que vêm de fora são republicanas. Portanto, nós começamos a ficar numa situação de vulnerabilidade a partir daí. Segundo aspecto também, vulnerabilidade não apenas ao nível dos governos, tanto o PS como o PSD e o CDS estão alegremente neste processo, como também nunca tivemos nenhum debate sério sobre isto. Nem existe, digamos assim, mesmo nos partidos de esquerda, existe também, digamos assim, uma captura por uma visão absolutamente naiva. Ou seja, as duas teses fundamentais sobre a invasão russa na Ucrânia são duas. Primeiro, foi uma guerra não provocada, foi uma invasão não provocada, e foi uma invasão para a conquista da Ucrânia em seu conjunto. Full-fledged invasion. E são duas coisas que, não vou agora explicar aqui na ordem, mas são duas coisas que não resistem a 10 minutos de discussão com fatos em cima. Não é? Com fatos em cima. Não se invade um país como a Ucrânia com 190 mil soldados, dos quais operacionais seriam 150 mil. E uma académica, em relação ao não provocado, um académico americano publicou um livro em 2004 chamado Provocar, em que usou 1.800 páginas de documentos para mostrar que houve mesmo provocação. Portanto, as coisas não são assim como se pensa. Portanto, preocupa-me que, em vez de estar nesta fase em que a guerra não configura, já se começa a discutir as questões do fim do conflito na Ucrânia, em que ver Portugal está de um lado belicista, não é? Ou seja, neste momento a União Europeia até tem tido uma atitude mais belicista do que efetivamente
o próprio governo dos Estados Unidos, igual como eu disse, a partir